Você já parou para pensar que na sua busca por crescimento e reconhecimento, talvez você esteja inconscientemente se sabotando ao tentar ser o que todo mundo espera? Porque se a gente for analisar direito, essa corrida para se encaixar em tendências ou copiar o modelo de sucesso alheio é exatamente o que te impede de encontrar sua verdadeira força. E isso muda tudo quando a gente entende, de verdade, qual é o verdadeiro custo de não ser você mesmo. E olha, eu sei que é difícil escutar isso. A gente vive numa era onde a cópia parece ser o atalho mais rápido para o sucesso. Vemos as pessoas fazendo X e Y e pensamos, é só fazer igual que vai dar certo. Eu também já estive exatamente nesse lugar, perdida num mar de tendências e vozes alheias, sem saber como me destacar ou o que era realmente meu. A gente se sente como um outdoor ambulante, sabe? Exibindo marcas e ideias que não são nossas, só para ser aceito. Mas a real é que essa é uma das maiores armadilhas que te mantém refém da mediocridade e sabotando seu próprio potencial. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que essa busca incessante por validação externa e pela cópia de tendências está te atrasando, e como você pode, finalmente, construir uma autenticidade inabalável que ninguém pode roubar. E não é mágica, nem papinho motivacional barato. É clareza de fundamentos que, quando você entende, muda a forma como você age e, consequentemente, seus resultados. Se você está cansado de ser só mais um e quer descobrir a sua vantagem competitiva real, fica comigo até o final. Cara, eu preciso ser bem honesta com você. Se você está correndo atrás da trend que todo mundo já está falando, você já está atrasado. E pior, você está construindo sua carreira em cima da areia movediça da imitação. É tipo quando a gente vê um criador de conteúdo viralizando com um formato específico e pensa, é isso, vou fazer igual. A gente mergulha de cabeça, compra o equipamento certo, tenta replicar a edição, o cenário, e aí, o que acontece? Nada. Ou pior, a gente até tem um pequeno pico de atenção, mas que dura o tempo de um meme. Eu me lembro perfeitamente de uma fase em que eu estava obcecada em seguir o que estava em alta. Via todo mundo falando de um determinado assunto ou usando um tipo de thumbnail e eu corria para replicar. Minha mente virou um eco de outras mentes. Eu não estava mais pensando no que eu tinha de único para trazer, no meu arquivo mental de experiências e conhecimentos. Eu estava apenas reagindo. E o resultado? Frustração. Eu trabalhava muito, me esforçava para ser uma cópia decente, mas por dentro sabia que faltava algo. Faltava a minha voz, a minha marca. Eu era um outdoor ambulante que exibia anúncios de outros. Essa é a armadilha das trends. Ela mata sua carreira de longo prazo porque te impede de construir algo sólido e original. Sua única vantagem competitiva verdadeira não é o equipamento que você compra, o cenário que você monta, ou a edição que você usa. Tudo isso é copiável em questão de meses, às vezes semanas. Qualquer um com dinheiro ou com um pouco de estudo consegue replicar. Mas o que ninguém pode copiar é a sua mente, a sua história, a sua forma única de conectar pontos e de expressar ideias. Isso é o que a gente chama de repertório. É o repertório que te dá a verdadeira vantagem. É a sua salada de frutas, de conhecimentos diversos, experiências de vida, erros, acertos, leituras, observações. Pensa comigo, quando você se torna um expert em alguma coisa, você não só entende o que funciona, mas principalmente o porquê funciona. E para isso, você precisou de repertório. Você precisou de tempo, curiosidade e a coragem de misturar ideias de campos diferentes. A gente acredita, e é uma crença bem limitante, que ser bom é ser igual ao que já está dando certo. Mas, na real, ser bom é ser diferente.
É trazer uma perspectiva que só você, com a sua bagagem, conseguiria trazer. E isso não significa que você nunca deve olhar para o que está em alta. Significa que você não deve deixar que isso te defina ou te paralise. Use como input, mas transforme em output seu. Construa seu arquivo mental através de leituras variadas, observação atenta do mundo e uma curiosidade insaciável. Por quê? Quando você tiver um repertório rico, você vai ter uma caixa de lápis de cor muito mais completa para pintar a sua própria obra, não apenas colorir o desenho de outra pessoa. Mas tem uma parada importante aqui. Essa busca por ser único tem um custo. E é sobre ele que a gente vai falar agora, porque a autenticidade, cara, ela pesa. Eu sei que a ideia de ser autêntica e original soa linda na teoria. Quem não quer ser reconhecido pela sua singularidade? Mas a real é que ser autêntico é, muitas vezes, assustador pra caramba. Por quê? Porque quando você decide ser diferente, você se expõe. Você sai da zona de conforto da cópia, onde você pode culpar o modelo se não der certo, e assume a responsabilidade total pela sua voz. Quando você falha sendo você mesmo, a culpa é só sua, e isso dá um medo gigante. Eu passei por isso. Lembro que, depois de uma fase de muita cópia e frustração, eu decidi que ia começar a falar sobre o que eu realmente acreditava, do meu jeito. Eu não ia mais tentar seguir a voz que a audiência queria ou o formato que dava mais views. Eu ia me arriscar. E cara, o medo era paralisante. Eu me perguntava, e se ninguém gostar? E se eu for rejeitada por ser diferente? Será que sou boa o suficiente para ter uma voz própria? Essas perguntas martelavam na minha cabeça. A síndrome do impostor batia forte, me dizendo que eu era uma fraude se não estivesse replicando o sucesso alheio. A gente se esconde atrás da imitação por segurança. É mais fácil se diluir na multidão do que se destacar e virar alvo. O peso da autenticidade é esse. É ter a coragem de expor suas ideias mais cruas, suas vulnerabilidades, sua forma única de ver o mundo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. É aguentar o silêncio inicial, a falta de reconhecimento imediato, as críticas que virão por você não se encaixar no padrão. Mas aí que está a parte mais importante, a recompensa da autenticidade. Quando você consegue atravessar esse medo e se permite ser quem você é, a vitória também é só sua. E é uma vitória com um sabor completamente diferente. Você não está mais competindo na corrida do quem copia melhor. Você está criando seu próprio jogo. Sua autoridade não vem de números inflados ou de tendências passageiras, mas da profundidade e da verdade que você entrega. Eu comecei a ver isso acontecer na minha vida. As pessoas que realmente se conectavam comigo não estavam ali porque eu estava seguindo a última trend. Elas estavam ali porque eu estava sendo eu mesma. Porque eu falava sobre as minhas dores, os meus aprendizados, as minhas desconstruções. E isso gerava uma identificação profunda que a cópia jamais conseguiria. Elas não queriam mais um outdoor ambulante. Elas queriam uma amiga que falava a verdade, mesmo que essa verdade fosse incômoda. É um processo de desapego da validação externa e de ancoragem na validação interna. É um ato de coragem diária, de bom você se torna a cada pequena escolha de ser você. Não é fácil, eu sei, mas é libertador. E essa liberdade de ser autêntico não é só um sentimento bom. É uma estratégia de longo prazo que te mantém relevante enquanto os replicadores desaparecem. É sobre isso que a gente vai conversar agora. A gente vive na cultura do agora, né? Queremos resultados rápidos, reconhecimento instantâneo. Mas a real é que o jogo da autenticidade e da diferenciação é um jogo de longo prazo. É um jogo longo que te mantém relevante
enquanto aqueles que só replicam tendências somem tão rápido quanto apareceram. Pensa comigo, quantas pessoas você conhecia que viralizaram com uma trend específica há 2 anos e hoje não existem mais? Centenas, talvez milhares. Por quê? Porque eles apostaram no curto prazo, na cópia e não na construção. Construir autenticidade é como construir um prédio sólido. Você não começa pelo telhado, certo? Você investe na fundação, na estrutura. Sua fundação é seu repertório, sua estrutura é sua voz única, sua forma de pensar. Eu entendi isso tarde, mas entendi. Depois de anos tentando ser o que os outros queriam, percebi que meu valor não estava em imitar, mas em ser genuína. E essa mudança de mentalidade não trouxe resultados da noite para o dia, mas trouxe resultados que perduram. Uma das crenças que a gente precisa desconstruir é a de que você precisa acertar de primeira ou crescer rápido para ter sucesso. Isso é uma mentira que te paralisa. O que você precisa é consistência na sua autenticidade, é apostar em si, nas suas ideias, na sua forma de se expressar, mesmo quando ninguém mais está apostando. Eu decidi que ia falar sobre temas complexos de desenvolvimento pessoal de um jeito simples, coloquial, como uma conversa de amiga, sem jargões. E por um tempo, a resposta foi morna. As pessoas estavam acostumadas com o coach motivacional ou o expert acadêmico, mas eu persisti. E o que acontece quando você joga o jogo longo? Você cria uma bola de neve de reconhecimento. As pessoas começam a te identificar. Elas não te seguem por um viral, mas pela sua essência. Sua comunidade se torna mais engajada, mais leal. Elas confiam em você porque sabem que você não vai virar a casaca na próxima trend. Você se torna um farol de autenticidade num mar de imitação. É preciso ter a coragem de ser o criador de tendências, não o replicador. Não é fácil, eu sei. Significa que talvez você tenha que esperar mais tempo pelo reconhecimento massivo. Mas a qualidade da sua audiência, a profundidade das suas conexões e a sustentabilidade da sua carreira vão compensar cada segundo. É sobre construir um legado, não um hit passageiro. É sobre deixar uma marca, não uma impressão digital que se apaga com a próxima rolagem de feed. A gente não está aqui para ser mais um outdoor ambulante, que exibe marcas temporárias. A gente está aqui para ser a loja de perfume, com uma essência única que deixa um rastro duradouro. Então, como a gente traduz tudo isso em ação? É o que eu quero te mostrar agora. Então, resumindo tudo que a gente conversou, lembra daquela pergunta que fiz lá no começo? Você está se sabotando na busca por crescimento? A resposta provavelmente é sim, se você está preso na armadilha de copiar trends e buscar validação externa. Porque essa não é. Uma jornada de autenticidade é uma jornada de camuflagem. E a real é que isso te mantém sempre um passo atrás, sempre reagindo ao invés de criar. A gente desconstruiu a ideia de que equipamento ou seguir o que está dando certo são sua vantagem. Não são. Sua única vantagem competitiva verdadeira é o seu repertório único, a sua forma singular de conectar pontos, de ver o mundo, que ninguém pode copiar. Você não é um template, você é uma obra de arte em construção. E para que essa obra seja sua de verdade, você precisa ter a coragem de pintar do seu próprio jeito. Eu sei que ser autêntico é assustador. Eu já senti na pele esse medo de falhar sozinha, de não ser aceita. Mas eu também senti a libertação e a recompensa de ser eu mesma, de construir uma comunidade que se conecta com a minha verdade. É um peso que vale a pena carregar, porque a vitória, quando ela vem da sua autenticidade, tem um sabor único. Não é sobre o sucesso em si, mas sobre o sucesso seu, construído com as suas cores. Essa jornada não é uma sprint, é uma maratona. É o jogo longo,
onde a consistência na sua autenticidade te mantém relevante. Enquanto os replicadores somem, sua voz, sua marca, seu legado se solidificam. É apostar em você mesmo quando o mundo te diz para ser igual aos outros. É confiar que a sua salada de frutas, de experiências e conhecimentos é mais valiosa do que qualquer receita pronta. Quando você entende isso de verdade e escolhe agir com base nessa clareza, a sabotagem acaba e o crescimento real começa. Porque você finalmente para de lutar contra si mesmo e começa a construir a pessoa que você realmente quer ser. Olha, eu não estou aqui para te dizer que é fácil. Não é mesmo. Ser autêntico em um mundo que te puxa para a cópia é um ato de rebeldia. Mas é a rebeldia mais gratificante que você pode praticar. A transformação não acontece da noite para o dia, nem depois de um vídeo. Ela acontece quando você toma a decisão consciente de parar de se sabotar, de parar de buscar validação externa e de começar a confiar na sua própria voz. Você não precisa de permissão para ser você. Você só precisa se dar essa permissão. E começar, nem que seja pequeno. Começa identificando um pensamento que você copiou, uma trend que você seguiu só porque era o que devia ser feito. Questiona isso. Pergunta: isso sou eu? Isso faz sentido para o meu repertório? E aí, busca a sua resposta. Quando você entende que a sua verdadeira vantagem é o seu repertório único, o seu arquivo mental, cheio de referências que só você construiu, tudo muda. A clareza te empodera a fazer escolhas diferentes, a criar de um lugar de genuinidade, não de desespero. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E essa é a mudança mais profunda que você pode buscar. Porque no final das contas, o bom você se torna, não bom você nasce. E quem você vai se tornar depende das escolhas que você faz a partir de agora, armado com essa clareza. Você que escolhe. Se essa conversa fez algum sentido para você, se você se identificou com essa jornada de se sentir um outdoor ambulante e quer construir sua autenticidade, eu não vou pedir um like genérico. Mas se você realmente quer continuar essa troca, comenta aqui embaixo. Qual desses pontos mais ressoou com você? O que você vai começar a questionar na sua vida hoje para parar de se sabotar e começar a ser mais autêntico? Eu gosto de ler cada comentário e, sempre que possível, responder. E se você está nessa jornada de transformação real, de buscar clareza e não motivação temporária, se inscreve no canal. Não é sobre números, é sobre criar uma comunidade de gente que está disposta a ser quem realmente é, mesmo que isso dê um frio na barriga. Vem fazer parte.